Você tem os grandes temas que você tem que discutir aí, que é essa questão da inserção do Brasil nesse bloco da China, as negociações com os Estados Unidos, que são um parceiro relevante também, conseguir fazer um leilão melhor dos dois, a Europa querendo se aproximar e tudo aí, mas a grande discussão foi em cima aí do que o Haddad anunciou aí de taxação dessas compras pequenas de portais de negócios chineses aí que estão invadindo, aí estão massacrando os nossos varejistas. E o nosso entrevistado é o Pedro Braciella, ele é analista especializado em monitoramento e análise de redes sociais. Pedro, obrigado por sua participação aqui. Como é que você está vendo essa discussão em torno aí dessa... Como é que chama essa... É Chopp, né? É o Chopp que é a empresa? É isso aí, Nassif. Bom, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando. São várias varejistas, né, que vêm dessas mercadorias. Então, vai ter a AliExpress, você tem a Shopee, você tem uma série de outras que acabam explorando esse mercado e explorando, querendo ou não, algumas, vamos chamar aqui de subterfúgios que existem ali dentro da exportação desses produtos para o Brasil, né? E quando a gente observa esse cenário, pensando aqui nas redes sociais, a gente vê um timing, Nassif, que é muito interessante, pensando do ponto de vista de quem analisa as redes sociais, porque ele coincide, né? Aqui vamos dizer coincide, por falta de um termo melhor, mas ele coincide justamente com o momento da visita do Lula, justamente à China, né? Quando a gente analisou as redes sociais ali naquele primeiro momento, no dia 12, o intervalo de hora onde esse tema alcança um pico de dimensões é justamente o intervalo de hora em que Lula e sua comitiva pousam lá na China, né? Então, são algumas coincidências muito interessantes, para dizer o mínimo, a serem observadas nesse debate. E como é que foi a reação do governo aí, da comunicação social? Nassif, tem um ponto muito interessante que é eu citei aquela questão da lenda da espada de Damocles, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E tem um ponto importante na comunicação do governo que, até aqui, é a falta de coesão ideológica no que a gente entende como cluster governista nas redes sociais. O bolsonarismo, hoje, ele é a maior força política nas redes sociais porque ele detém essa filiação ideológica, né? O bolsonarismo, passado tudo que passou desde o fim das eleições, ele ainda se mantém como a principal força ideológica. Se mantendo como a principal força ideológica, a gente vai ter, em oposição, eu entendo, minhas pesquisas são basicamente por isso, que enquanto você tinha o petismo, você tinha o antipetismo, né? Quando você tem o bolsonarismo, a outra força se mantém como sendo o antibolsonarismo, que apesar de ser extremamente amplo, ele é muito fraco, porque ele não possui essa filiação ideológica. O antibolsonarismo, consolidado como oposição ao bolsonarismo, ele ainda não tem figuras centrais do governo como atores centrais de sua composição, de seu debate. O que a gente vai ver é ter o perfil que está famoso desde o período das eleições, que é o Choquei, perfil de fofocas nas redes sociais, e é ele que vai trazer esse debate, fazer esse debate lá pelas 11 horas, meio-dia, no dia 12, alcançar um volume de usuários que ele não alcançava até então. A gente vai ver alguns atores que são ligados ali ao governo preocupados com a dimensão que um perfil como o Choquei pode dar a esse tema, até porque ele atinge alguns perfis que, de novo, não têm uma filiação ideológica com o governo, então é muito mais difícil você disputar a atenção e disputar a narrativa dentro desses atores. É muito fraco essa conexão, né? Então a gente vai ver esses atores do governo quase correndo ali para tentar apagar um incêndio, de fato, numa boa vontade de tentar dar argumentos para quem quisesse debater aquilo nas redes sociais. Só que quando tem um incêndio no óleo, você tem um problema muito grande quando você tenta apagar ele com água, né? Então é muito difícil ter essa coordenação nas redes sociais. O Pedro, o problema é que você tem temas que exigem explicações complexas que não podem ser cumpridas, porque senão você não tem eficácia em rede social. E você não vê, digamos, uma especialização na linguagem, principalmente Twitter, né? Na linguagem do Twitter ou Instagram, uma especialização para pegar um tema complexo e traduzir em forma bem... Evidente, você não vai explicar tudo, mas aqueles pontos que podem rebater as críticas, né? Perfeitamente. Eu trabalho já há alguns anos com monitoramento, né? E pensando no viés político do monitoramento, eu já tive alguns trabalhos, alguns clientes que, quando eu passava uma análise, eles reclamavam, por exemplo, de 50%, 60% serem negativos.
Só que quando a gente pensa num cenário político brasileiro, por exemplo, você tem que partir do pressuposto de que 50% das redes sociais provavelmente já não querem nem ouvir o que você tem a dizer, né? Por isso é muito importante você ter esse acompanhamento, uma série histórica, para entender, por exemplo, quando essa crise eclode, quem está falando mal? O que as pessoas estão criticando? Quem está criticando? São só bolsonaristas? Atingiu não polarizados ou antibolsonaristas que se incomodaram com essa proposta? E eu acredito que tenha sido essa linha tênue que faltou para o governo nesse momento. Entender que naquele ponto não eram apenas bolsonaristas criticando essa proposta, né? Que ainda estava muito não transparente. Naquele momento, até pela falta de debate, até pelo que depois a gente veio a compreender, não era algo tão consolidado dentro do próprio governo, né? Mas essa dificuldade em saber separar o que eram bolsonaristas falando e o que eram críticas de antibolsonaristas foi o que pode ter custado muito caro nessas primeiras horas do debate, porque as críticas que vieram do campo antibolsonarista eram críticas que não cabe a mim dizer que elas são corretas ou incorretas, mas são críticas que podem ser debatidas, né? Quanto ao ponto, por exemplo, de uma taxação como essa vir antes da taxação ou de anúncios de nova legislação para taxar super ricos, por exemplo, né? Ou críticas ao argumento de que o imposto não seria repassado ao consumidor, quando é algo que na prática quase todo mundo sabe, que a empresa não vai reter para ela um prejuízo que possa ser muito grande, né? Então, são alguns pontos que faltaram alinhar. Às vezes, um excesso de boa vontade, uma necessidade de tentar apagar o incêndio ali numa primeira hora, acaba prejudicando mais, ainda que com boa vontade, do que um planejamento mais eficaz de médio e longo prazo aí. O que falta é que a gente vê de fora, isso a gente vê desde lá dos anos 2010, 2013, aí, falta uma centralização, ou seja, você tem uma assessoria em cada ministério, você tem ministros que têm posições ideológicas diferentes, mas todos fazem parte de um governo. Então, a unificação da comunicação tem que ser a partir de diretrizes da SECOM, né? E o que falta que a gente percebe é um sistema de identificação de temas sensíveis. Além de ter ministros que falam muito aí, né? Mas esses temas sensíveis aí você devia ter já a resposta pronta para disparar, né? Como que as grandes corporações fazem aí para aquelas que têm muitas subsidiárias e tudo, fazem para encarar a rede social, Pedro? Perfeito, Nassif. Uma parte, um ponto inicial é justamente esse monitoramento no médio e longo prazo, né? Que é para você entender quais são os picos de menções, por exemplo, quais são aqueles temas que de fato atingem um agrupamento ou um grupo de usuários que não necessariamente aborda temas como ele estaria abordando naquele momento. A gente tem o bolsonarismo, eu uso um exemplo que é interessante, porque o bolsonarismo, em determinados momentos, ele tem uma coesão muito forte, mas ele também é muito limitado, né? Até pelo tipo de argumento, pelo tipo de debate que é insuflado por esse agrupamento. Por ser muito limitado e por ter sua capacidade de expandir a sua esfera de influência para além do próprio bolsonarismo, eles usam um efeito que eu comparo com o que os paulistas em 32 utilizavam, que era uma matraca, né? Na falta de munição, eles usavam, então quem estava lá do outro lado da trincheira não tinha como saber se aquilo era bala de verdade ou se era uma matraca fazendo barulho. Né? Boa comparação. É isso. O bolsonarismo, em determinado momento, eles fazem a produção de conteúdo superar a limitação de usuários que eles têm nas redes sociais. Então, uma força política que não tem esse acompanhamento, esse monitoramento, muitas vezes ele vai ser surpreendido por um tema, por exemplo, que ele acredita que tem um debate enorme, mas, na verdade, é um tema que foi extrapolado pelo excesso de produção de conteúdo e não saiu do bolsonarismo. Então, o monitoramento é um ponto inicial para você entender o que de fato é crise, o que de fato é emulado por quem sempre fala mal de você e o que de fato merece sua resposta, né? Tá. É gozado, né? Porque tem temas... Agora, uma coisa que chama atenção também, quando tem alguma coisa contra o bolsonarismo, contra o Moro também, a quantidade de perfis criados aí um mês atrás, quer dizer, a fabricação de perfis falsos continua a todo vapor. Perfeito, Nassif. Isso não tem uma solução, digamos, que seja apresentada por nenhuma das plataformas que de fato vise coibir esse tipo de produção. Mas tem um ponto que eu utilizo também nas análises que eu faço, que é parte um pouco do perspectivismo, né, de como a gente enxerga as redes sociais. Quando você tem um tema que as pessoas não estão interessadas em falar sobre aquele tema, por mais robô que você crie, por mais usuários falsos que você crie, dificilmente os outros usuários, que são aqueles usuários reais, vão se engajar de fato com esse tema. Então, dificilmente esse tema vai perdurar durante mais de 2, 3 ou um dia
no máximo. Né? Eu brinco sempre que se eu, aqui no interior de São Paulo, um dia eu usar 5.000 robôs para falar sobre o benefício do chuchu, dificilmente esse assunto vai se duplicar, replicar pelo resto do país, porque as pessoas não querem falar sobre o benefício do chuchu. Né? Algum outro tema vai superar esse nas redes sociais. Então, os robôs, por mais que eles inflem alguns números, como de fato eles inflem, na prática, incidir sobre o debate político, o debate público, é muito difícil esses robôs terem um papel central, um papel que faça a diferença. Claro, se você tiver como acompanhar e entender qual é o papel que eles desempenham nesse debate. Né? E, cara, só para entender um pouquinho, você tem frases padrão que são distribuídas por esses robôs ou tem, digamos, um operador que atua com vários robôs, com vários perfis e improvisa aí de acordo com o que pretende ser atacado? Você vai ter de todos os tipos. Né? Você pode ter série de robôs que são utilizados para interagir a partir de determinado tema. Então, é muito comum você ver alguns robôs que foram configurados de forma errada. Então, quando teve acho que fazem uns 2 anos, que quando tuitavam ovo, algum erro na programação, ele entendia Bolsonaro, então ele ia lá e respondia sobre Bolsonaro em qualquer tweet sobre ovo. Mas você também vai ter uma série de outros perfis que podem ser meio automatizado, meio humanizado, que foram muito utilizados, por exemplo, na eleição do Trump em 2016. Então você tinha pessoas ali que cuidavam de centenas de perfis, mas eles estavam ali construindo a identidade daquele perfil para dali 1, 2 anos ele ser utilizado, como foi nas eleições dos Estados Unidos. Você tinha perfis ali com centenas de milhares de seguidores no Tennessee, por exemplo, era um perfil muito famoso, que ele desempenhava um papel, ele conversava com outros usuários, mas era um fake, era um perfil falso, que foi construído ali durante anos para, chegada à eleição, ele desempenhar aquele papel. Então você vai ter essa mescla aí na construção de perfis tentando interferir no debate político. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui interessante aqui, que é... Você falou na matraca. Acho que o seu som caiu, Nassif, tá mutado o seu. Foi que esse é um clássico das marchas carnavalescas, só para os nossos espectadores aí. Os mineiros eles ficavam atrás dos túneis lá com uma matraca, fazendo barulho como se fosse uma metralhadora. Mas parece que os mineiros não caíram muito na conversa, não, mas de qualquer forma. Na hora ali, arriscar é complicado, né? Você tem... Complicado, Em São João da Boa Vista, eu conheci a dona, agora esqueci o nome, que foi uma heroína lá, porque ela desmontou Não, ela usou a matraca contra os mineiros. Mas deixa eu te fazer uma pergunta também nessa área aí de... Esse início, digamos, de uso de Twitter, eu vi bem nítido em 2010, embora, digamos, a quantidade de Twitters era pequena aí, né, de usuários. Mas o Serra contratou um consultor americano, e eu lembro dos perfis que eram criados. Por exemplo, você tinha um perfil que era de um rapaz que tinha 20 anos, estava condenado à morte por doença, ficava entre Curitiba e São Paulo, e ele jogava um conjunto de informações que, quando eu lia, eu falava, mas não é possível, isso aí não é de um rapaz de 20 anos, não é em livro que se aprende isso. E fui em cima dele e falei, você é perfil falso. E ele sumiu. Tinha um outro que era, para variar, né, o agressivo, aquele agressivo era um negro. Você vê como que os estereótipos eram um negro. Alguns deles que faziam isso, depois foram contratados profissionalmente aí pelo PSDB, né? Mas não havia... Essa questão dos algoritmos, desde da eleição do Barack Obama lá atrás, quando começa a CNN, a Fox News, os algoritmos já eram utilizados. Quando que começa essa utilização maciça de algoritmos, Pedro?
Você vai ter alguns pontos chaves assim nesse processo. Você vai ter um momento lá quando entram os sites, eles desempenham um papel importante. Depois você vai ter um papel importante do e-mail, né? Depois você vai ter as redes sociais tendo algum papel mais importante com o Barack Obama. Isso tudo pensando em Estados Unidos, né? Mas você vai ter um ponto da virada, que é a eleição do Trump em 2016 e o uso, né, dessa ideia do você microsegmentar as redes sociais para poder atingir algum usuário que você consiga. Mas aqui é importante também, Nassif, tem toda uma linha de estudo sobre isso, que é, para além de entender, é também delimitar muito bem qual é o papel dos algoritmos e qual é o papel desse que eles chamam de microtargeting, né, das redes sociais numa eleição. Alguns pesquisadores fazem questão de elucidar isso porque, em determinados momentos da nossa história recente, a imprensa cumpre um papel promovendo candidatos, por exemplo, que ela utiliza posteriormente essa questão das redes sociais para evitar qualquer autocrítica que ela necessitasse fazer. Isso com o Trump lá nos Estados Unidos, quando o palco que se dá nos programas de TV, em noticiários, ao Trump é muito maior do que a Hillary Clinton, né? E tudo isso pensando nas coisas que ele falava. Aqui no Brasil também você vai ter todo esse processo, não dizendo que é o mesmo a categoria do Trump, mas Bolsonaro, quando tem um incidente da facada, você tem ele ocupando um noticiário naquele momento, que é muito maior, é muito mais caro e é muito mais eficaz do que você pensar em qualquer campanha que ele tenha feito das redes sociais. Então é muito importante delimitar, porque senão a gente cria a ideia de um unicórnio das redes sociais, né, que ele interfere e define eleições, quando a gente sabe que tem diversos outros fatores que incidem sobre esse processo eleitoral. Mas, de fato, a gente não pode desconsiderar o papel que as redes sociais têm, não só nas eleições, mas pensando agora num problema recente do Brasil, nesses massacres, nesses incidentes envolvendo escolas, né? E todo o papel que o Twitter, o Facebook, o Instagram vão ter na divulgação desse tipo de conteúdo. Até para mostrar também que que você não tem uma eficácia absoluta, a história da bolinha de papel do Serra, né, que foi desmoralizado, inclusive por um samba do Tantinho da Mangueira, é muito interessante, né? E a história dele chamar a Dilma de assassina de crianças, aí, em defesa do aborto, depois Sara Salomão? Não, era a tia do Hercílio. A gente estava falando da heroína sanjoanense. A Sara Salomão era meio parente minha também, mas não era ela não, Maria Olímpia. Era uma sobrinha do Hercílio. Uma sobrinha não, uma tia-avó do Hercílio lá. Do Hercílio. Mas perdi o fio da meada aqui com a Sara Salomão. Mas esse é importante, porque quando você cita a questão da bolinha lá em 2010, é interessante que naquele momento você tem um papel ali do que eram blogueiros progressistas, do que era essa frente, em desmascarar e mostrar, acompanhar ali, para você ter uma construção que mostre o que aquilo de fato foi. A gente vai ter recentemente, Nassif, que é um ponto importante nessa virada do período entre Bolsonaro e Lula, que é a CPI da pandemia, né? A gente vai ter uma mobilização, digamos, 2.0 de usuários do Twitter, de usuários ligados ao antibolsonarismo, que é preocupados em desmentir, né, o que aqueles depoentes ligados ao bolsonarismo estavam falando da CPI, trazer prints, trazer vídeos, áudios que mostravam que eles estavam mentindo. Isso tudo, assim como lá em 2010, todo esse esforço visava suprir um espaço deixado, vamos dizer aqui, sem querer pela imprensa, lá em 2010, agora com o bolsonarismo, essa frente que se cria na CPI da pandemia, que vai ser importante nas eleições, busca também ocupar um espaço que, por exemplo, agências de fact-checking não conseguiram, de certa maneira, pelo timing das coisas, né? Era muito importante naquele momento de CPI você desmentir as coisas no momento que elas aconteciam. Você não podia esperar horas para acontecer, assim como não podia lá em 2010. Mas você pegava, no caso da bolinha, que foi Foi o SBT que publicou aquelas cenas lá, eu até peguei uma cópia e joguei no meu YouTube aí, e daí veio a história de que não era aquela bolinha, era uma outra bolinha. E foi um professor gaúcho que pegou, lembra? Ele pegou, decupou as imagens, e depois você teve um furo fantástico que o Jorge Furtado acabou mencionando recentemente, mas não era dele. Foi um sujeito que colocou no YouTube, mostrando alguém com uma camisa azul, se eu não me engano, jogando a bolinha, e depois mostrando que era a cor da camisa dos seguranças do Serra. Então, ali foi realmente uma questão